Fala galera, meu nome é Gabriel, tudo certo? Hoje eu vim gravar esse vídeo porque eu quero documentar e também tem esse canal porque eu quero dividir um pouquinho mais de conhecimento com vocês quando eu for aprendendo, porque eu sei que a nossa área é complicada de entrar. Sou desenvolvedor e atualmente sou estagiário em um supermercado da minha cidade. Parece estranho, mas eu tô gostando bastante. Eu sei que não é comum a gente começar sendo estagiário dentro de um supermercado. Inclusive, eu tenho até aqui, ó, vou até tapar, mas eu tenho até aqui meu negócio, ó, Gabriel Campos, estagiário. E sou desenvolvedor. E vim falar um pouquinho de como tá sendo. Primeiramente, eu queria falar de como eu entrei. Eu entrei lá porque um amigo meu me indicou pra vaga. Eles estavam precisando de alguém para ajudar a criação dos sistemas. E como eles não precisavam de um desenvolvedor muito high level, então eu fui contratado. Foi um processo bem demorado, na verdade, porque eu tive que liberar documento de estágio na faculdade. Para quem não sabe, porque esse é o primeiro vídeo, eu faço faculdade na Universidade Federal de Ouro Preto. Estou passando por alguns momentos mais difíceis por causa de conciliar tudo, mas está melhorando. Depois que esse amigo me indicou, eu fui muito, tipo assim, feliz pra vaga. Esse é o primeiro emprego da minha vida. Eu faço presencialmente, não tenho webcam, tô gravando com meu celular. Inclusive, vocês estão se perguntando por que eu tô com dois fones? É porque esse fone não tem microfone e esse headset tem, só que o fone dele tá zoado. Aquilo, né? Vida de universitário, vida de estagiário, não tem muita coisa. Mas a gente vai conquistando as coisas aos poucos. O que acontece? Chegando lá, eu tomei um susto, porque eu tava muito livre. Tipo assim, eu tinha abertura para fazer o que eu quisesse dentro dos sistemas. Então, esse meu amigo é praticamente meu encarregado, ele chegou em mim e falou assim, aqui, tô precisando de fazer um sistema para fazer controle de manutenção. CRUD, um CRUDzinho de boa, simples, CRUD Maker, raiz. Fui, lancei, a primeira coisa que me deu é que eu sou desenvolvedor back-end e eu tive que desenvolver tudo. Não que esse amigo não me ajudou, mas como é uma equipe muito pequena e a gente tem muitas demandas, ele passou pra mim para eu fazer. Então eu já tive que me virar no React. Isso não é um problema. E eu fiz em React exatamente porque ele tinha que poder dar suporte a uma stack que nós dois sabíamos. Então eu continuei e depois que a gente foi aprovar, gostaram bastante também. Mas meu primeiro susto foi esse. Porque dentro desse projeto, eu que estava acostumado a mexer só com uma stack, que eu mexo muito com Python, é o que eu me sinto confortável de usar. Então eu tive que chegar lá, não só usar o React, mas meu back-end estava todo em Node. Porque pelo menos 30% do sistema já estava feito. Eu tinha que alterar ele e melhorar. Então fui, fiz, gostei do resultado. Infelizmente foi chat GPT demais pra mexer no Node, porque eu tive que ficar perguntando coisas toda hora. E assim, por que tá dando erro nisso aqui? E vai e vem. Não vai me coding, mas assim, chega a dificultar o processo, porque eu tenho que entregar, eu tenho data para entregar e eu não tenho tempo de estudar. Até que chegou um momento que eu virei e falei que, cara, tava com um problema com o TI, por causa do antivírus do computador quando eu tava mexendo, porque o Node estava dando incompatibilidade com o proxy do antivírus que tem no computador da empresa. Pedi pro TI resolver, mas TI é TI, sabe? Não é um bagulho que eles vão liberar rápido. Então, por causa dessa demora, eu virei pra ele, pro meu amigo, que também trabalha comigo no mesmo setor, ele já tem uma experiência a mais do que eu. Falei, eu consigo fazer isso aqui, mas se eu fizer em Fast API, vale a pena? Se tiver, eu vou lá e faço. Ele falou, só não vou conseguir dar manutenção, mas outro menino aqui que trabalha comigo consegue. Eu falei, então perfeito. Fui, fiz em Fast API, estudei mais sobre, aprendi mais e fiz esse sistema de manutenção. Tá metade Node, metade Fast API. Agora, quando eu cheguei em casa, eu fui mexer nele com Node, porque eu me desafiei a deixar ele em Node. Fui apresentar os stakeholders dentro da empresa, que seria a parte de administração ali. Porque o que acontecia antes? Um cara que fazia parte da administração, ele pegava no grupo do WhatsApp a manutenção, botava numa planilha, mandava pro cara que tinha que consertar e depois que ele consertava, ele riscava da planilha e botava outra. Um problema que estava acontecendo muito comigo é que eu me sentia perdido. Mas quando eu parava e pensava nas coisas, já dava uma melhorada. Nesse tempo, foi engraçado, eu tive um treco nas costas, na lombar. Eu tive uma dor lombar muito alta, inclusive estou me recuperando disso até hoje. Que eu fiquei de atestado 2 dias, eu cheguei a ficar cheguei lá na médica, ela falou assim, 2 dias de atestado, paizão, vai pra casa. Fiquei tomando relaxante muscular, e eu sinto muito errado, minhas cadeiras são meio ruins, mas lá no escritório elas são bem melhores. Uma coisa que
Aconteceu, porque lá eles prezam por ergonomia. E aqui em casa minhas cadeiras são muito ruins. Tanto que a primeira coisa que depois que eu entrei pra lá, eu vou ter que pegar o primeiro salário e vou ter que comprar uma cadeira. Porque a minha saúde é o que mais importa pra mim. Então, agora eu tô aqui no processo e ainda não comprei. Tô naquela cadeirinha de plástico, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essas cadeirinhas de plástico assim de barzinho. Mas é isso. Agora eu tô fazendo um sistema que a empresa dá benefício para todos os funcionários. A gente tem mais ou menos na casa de mais de 800 funcionários, só que o setor de desenvolvedores é muito pequeno. Inclusive tem 3 desenvolvedores, se você for ver. Porque o meu setor não é nem só para isso. A gente tenta otimizar a qualidade, mexer com troca, porque é um supermercado, a gente perde muita coisa. Mas otimizar processos é uma das coisas que a gente está fazendo, por isso que a gente tem devs lá dentro também. Então o que acontece? Todos esses funcionários recebem benefícios. Desses benefícios, tem algumas coisas que descontam dentro do benefício. O sistema de recursos humanos, a galera do ponto e o departamento que paga, eles precisavam melhorar como que eles organizavam isso. Então, passaram para mim, faz um sistema que eu consiga mexer com o benefício de todos os funcionários. Pô, foi uma alegria no momento que eu peguei uma planilha com todos os funcionários e com tudo, onde eles estavam, o que eles trabalhavam e coisas assim. E eu consegui passar o BD perfeitamente para o site. É porque o que eu fiz? Eu fiz um site que eu enviava a planilha pegava as informações, dava post em cada um desses na API que eu fiz e ia registrando dentro do Postgres. E aí quando deu certo, demorou um tempo, não foi de primeira, é óbvio, mas quando deu certo me deu um prazer, cara. Tipo assim, cara, eu vou conseguir mexer com isso aqui. E de novo, era um crude, mas é que eu virei. Eu virei e falei, pô, pelo menos nisso aqui eu tô ficando bom. Enfim, outra coisa que aconteceu foi que eles têm um sistema de almoxarifado, porque o informe, essas coisas que o funcionário leva para casa, a gente tem que assinar, e eles precisavam organizar melhor também, então a gente também mexeu no sistema. O sistema já existia, eu só mexi com o sistema de query, apliquei um sistema de otimização lá, porque a query estava demorando demais e estava puxando coisa errada. Então eu otimizei isso e, pô, também acho que foi muito bom. Meu primeiro mês, ele tá mais ou menos assim. O que acontece? No final agora, desse primeiro mês, a gente tá tendo um problema, porque o mercado tá mudando o sistema de ERP deles. E aí eles estão precisando que cadastrem uns produtos. Pensei, nossa, que triste. Eu vou ter que parar de desenvolver. Mas eu achei um meio. Tipo assim, como as coisas pra fazer eram muito chatas, e eu tenho um negócio que todas as vezes que tem um problema na minha frente, eu tenho que pegar, eu tenho que entender o que é esse problema. Sei lá, aqui a gente tá com um problema com taxa de importação, porque a taxa tributária dessa aqui é diferente. Eu vou querer saber por que a taxa tributária é diferente, pra eu conseguir ver se eu consigo resolver alguma coisa. Mas enfim, a gente tinha fazer um sistema de pegar o CNPJ, a gente tá pegando o CNPJ para ver as atividades principais do CNPJ e registrar dentro do sistema. A questão é, esse processo, ele era muito maçante. O que eu pensei? Pô, eu vou fazer desse site que a gente tá usando, eu vou fazer uma extensão do Chrome que pegue esse CNPJ já selecionado, que ele pesquise, ele retorne a atividade principal e a secundária e já com sugestões. Tipo assim, esse regime aqui é normal. Esse CNPJ é um simples, ele é um MEI. Então eu fiz essa extensão. Pra eu falar assim, pô, beleza, eu estou ajudando a cadastrar? Eu tô, mas eu ainda tenho que ajudar no desenvolvimento. Beleza. Ah, mas você foi contratado pra ser desenvolvedor, Gabriel. Por que você tá fazendo essas coisas? Porque é coisa da empresa. É uma demanda que a empresa tem. Eu falei, pô, vou fazer, não tem problema. Eu sou estagiário. Estagiário faz o que tiver que fazer. A questão é que eu ainda tento encaixar dentro da minha área, sabe? Fora isso, comecei a conversar um pouquinho mais com a galera. Tô aprendendo ainda. Esse é meu primeiro mês. Eu fiz essas pequenas coisas, mas pra mim já tá sendo muito relevante e muito legal. A questão é como vai se dar isso. Uma coisa que eu tô tentando fazer ainda todos os dias, eu ainda desenvolvo alguns projetos pessoais meus aqui em casa, porque senão eu não posso ficar parado. E eu tenho um objetivo com meus stacks, que é o Python. Não sei se isso é uma boa opção de fazer com o estagiário. Mesmo que eu trabalhe e eu mexa muito com JavaScript no trampo. Se eu quero trampar com Python, eu não sei o que eu faço. Se eu continuo estudando no Python ou se eu estudo JavaScript. Eu já até disse sugestão para vocês me responderem aí, caso vocês saibam, tenham experiência maior. Então, mais ou menos foi isso. Meu primeiro mês. E vamos ver como é que vai ser nos próximos. Porque eu quero continuar desenvolvendo. Eu percebi que eu realmente gosto de fazer, meio que deu uma dor de cabeça maldita. Enfim, obrigado, um abraço pra quem tá vendo. Eu sei pouca gente, mas um abraço. E esse foi meu primeiro mês de estágio.